Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O presidente Lula está sendo submetido neste momento, começou às 7h35, a um novo procedimento no crânio. Qual é o procedimento? Antes disso, antes de eu tentar rascunhar o procedimento, tem que dizer que ele era previsto. Os médicos dizem que ele é previsto e se destina a dar um tal tratamento àquela região onde houve a pequena hemorragia, no sentido de que ela não se repita. Então, isso era acontecer, é um procedimento que normalmente é usado nesses casos. Essa é a explicação dos médicos. Ontem se sabia que seria introduzido um catéter pela veia femoral, então pela perna, né? E iria subir até o cérebro, não é exatamente o cérebro, é uma região intermediária entre o cérebro e a ossatura da cabeça, né? Então, nessa região, e aí seria feito um procedimento, não é uma sutura, parece que é uma queimadinha que dão para não acontecer mais outro sangramento igual a esse que aconteceu. Falam que seria um procedimento de baixíssimo risco, com o presidente adormecido, e que seria um procedimento relativamente rápido. Então, esperamos uma recuperação do presidente Lula. Ontem houve uma falha de comunicação do governo e do próprio hospital, porque se espalhou a informação de que ele seria submetido a uma nova operação, não se sabia o que era. Muita gente achou que a nova operação, e com razão, a nova operação representava o fato de ele ter piorado, porque o boletim que tinha sido divulgado ontem era um boletim que não previa esse tipo de procedimento. Então, o chefe dos médicos que atendem o presidente Lula, Roberto Calil, foi lá até um salão onde estavam jornalistas no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e explicou o que estava acontecendo, reiterando esses fatos de que era algo previsível, não estava corrigindo nenhum evento novo, era um procedimento preventivo para que não ocorressem no futuro novos sangramentos. Ninguém sabe se eles podem ocorrer ou não, mas usam-se todos os recursos para que não ocorram esses sangramentos. O presidente ontem continuava falando, continuava de bom humor, telefonou para várias pessoas, cuidou de assuntos políticos, recebeu algumas visitas de parentes e amigos próximos, etc, etc. Então, segundo a versão dos médicos, ele está bem e a intervenção de hoje é de baixíssimo risco e tem caráter preventivo. Então, vamos dar uma espiada nos jornais. Lula fará novo procedimento para evitar futuras hemorragias. Intervenção visa bloquear vazamento de sangue na área do cérebro que foi drenada na terça-feira. Médicos dizem que o presidente se recupera bem. Foi drenada, quer dizer, puseram um dreno que ainda estava
ligado ao presidente até hoje de manhã. Roberto Calil diz que ele seria retirado hoje, já durante a intervenção. Esse dreno visava tirar uma bolota de sangue que havia se formado entre o cérebro e a massa óssea craniana, falando com termos supostamente médicos, mas não são. Me desculpem os médicos. E que comprimiam o cérebro. Quando vai comprimindo o cérebro, se você deixa isso, né, e não interrompe essa hemorragia, você pode ter uma compressão no cérebro que afete áreas vitais do cérebro. Eu tenho uma historinha, eu vou contar a história. Eu fui secretário de imprensa de um secretário da Agricultura em São Paulo há muito tempo, Antônio Rodrigues Filho, pai do Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura de Lula. Em 68, ele, durante uma cerimônia, se sentiu mal, soltou algumas palavras desconexas durante o discurso, e no automóvel na volta ele disse que estava sentindo muita dor de cabeça. Ele foi levado ao hospital e fizeram um furinho e puseram esse dreno. Ele foi drenado, mas demorou muito, demorou provavelmente mais do que ele poderia aguentar. Então, tudo parecia perfeito quando ele, Antônio Rodrigues Filho, saudoso, percebeu que ele não sabia mais ler e escrever. Afetou a leitura, né, e a capacidade de escrever, um setor, uma área do cérebro, devido à compressão. E aí, depois de um mês, a situação continuava a mesma, e os médicos recomendaram que fosse contratado um professor ou uma professora para ensiná-lo a ler e escrever, e ele começou esse triste aprendizado, né? Tinha 68 anos de idade. E aí, um belo dia, ele acordou sabendo ler e escrever. Me telefonou e disse: olha, acordei sabendo ler e escrever, não preciso mais, pode dispensar a professora. Então, é uma coisa que pode ser delicada. No caso do Lula, foi pego a tempo, tomara que tudo transcorra bem, etc, etc. E hoje, já os jornais trazem uma bela especulação sobre o que pode acontecer, se ele deve ou não deve ser candidato. É um problema. Ele quer ser candidato. Eu acho que ele quer ser candidato de qualquer jeito. Hoje, ele vinha sendo alguém saudável para a idade dele, ele aguenta o tranco, viaja, está sempre como se tivesse saído do banho, impecável, mas idade é idade, ainda somos seres humanos sujeitos a todas as coisas que os seres humanos estão sujeitos, inclusive ao enfraquecimento que culmina com a morte. Então, as pessoas começaram a especular, o PT, as esquerdas, Lula vai ser candidato, não vai ser. Era natural que isso fosse despertado, que esse sentimento, essa discussão fosse despertada. E aí, hoje de manhã, a agência Quest solta está aqui, ó. Solta este. O que é? Não deu para mostrar? Não deu para mostrar. Solta uma pesquisa assim: Quest. Quem o eleitor acha que pode substituir Lula e Bolsonaro em 2026? Pesquisa feita antes de cirurgia mostra que o brasileiro está dividido sobre a possibilidade de o presidente tentar um quarto mandato à frente do país. Aí é assim, a pesquisa foi feita antes da cirurgia. De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados
acham que Lula não deveria ser candidato, enquanto 48 dizem o contrário. Em outubro, esses percentuais eram 58 a 40. Deixa eu ver mais. O eleitor apontou também quem acha que seria o melhor substituto de Lula caso ele não dispute a reeleição. O preferido é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já disputou a eleição presidencial de 2018 contra Bolsonaro e levou Bolsonaro para o segundo turno. Segundo a Genial, Haddad sairia vitorioso em 4 cenários do segundo turno. Venceria Bolsonaro, 42% a 35%, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo do Republicanos, com 44% a 25%, Pablo Marçal, ainda se fala nele, do PRTB, com 42% a 28%, e Ronaldo Caiado, do União, com 45% a 19%. Isso hoje tem muita coisa para acontecer até a eleição de 2026. Abaixo aparecem como preferidos para substituir Lula na corrida presidencial o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, 17%, e o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, com 14%. A pesquisa também sondou quem o eleitor gostaria de ver no lugar de Bolsonaro caso o ex-presidente continue impedido de disputar a eleição. Ele foi considerado inelegível. Sem Bolsonaro na disputa, o nome indicado como mais forte contra Lula é da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 21%. Olha, Pablo Marçal aparece em segundo lugar, com 18%, e Tarcísio de Freitas em terceiro, com 17%. Essa é a pesquisa que vem num dia tenso, porque embora se diga que a intervenção não tenha problema nenhum, seja de baixíssimo risco, as pessoas se preocupam quando o presidente da República vai para a mesa de operação. E um ponto de interrogação. Eu gostaria de saber por que o presidente da República não quis passar o governo para Geraldo Alckmin. Ele não transferiu o poder para Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que está lá, inclusive, para uma situação desse tipo. O presidente vai adormecer, foi adormecido, está submetido à anestesia e, nesse momento, tem que alguém presidir o país, ser responsável pela presidência. Eu não entendi porque talvez Lula não tenha querido projetar mais gravidade ao que estava acontecendo, ou talvez a vaidade, esse tipo de coisa que eu não acredito. Eu acho que é mais para sossegar. Ontem ele relatou, o médico Roberto Caril, ele e a sua mulher Janja fizeram questão de que ele divulgasse ontem que ia haver esse procedimento hoje. O próprio Lula pediu e isso foi feito depois desse rolo, dessa confusão, dessa correria que deu quando vazou através da jornalista Mônica Bergamo a informação de que Lula seria submetido a novo procedimento. Então está aqui o Estadão: Lula passa por cirurgia para impedir sangramento na cabeça. A Folha não, a Folha um pouco que colocou aqui mais para baixo, olha. Banco Central anuncia choque de juros e intervenção no câmbio, e o Valor, que pertence às organizações Globo, Lula passará por novo procedimento para bloquear fluxo de sangue. Deixa eu pegar aqui. Lula fará novo procedimento para evitar futuras hemorragias. Está aqui o Globo, né? O Globo tem uma coisa interessante aqui, tem o antigo Hotel Serrador,
na Cinelândia, no centro do Rio. O noticiário mostra que foi aprovada uma verba 10 milhões mais barata que a que tinha sido aprovada por uma reforma. Esse prédio será a futura Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal, que antigamente, pelas suas façanhas, era classificada de gaiola de ouro. Mas ela tem um fato importante que muita gente não sabe. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca foi guindado como primeiro presidente da República, na queda, no golpe de Estado que derrubou Dom Pedro II e instituiu a República, o Senado, o Congresso lá estava em recesso. Então, como é que iam empossar, né, o novo presidente, Deodoro da Fonseca? Aí veio a solução. Foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quem empossou o primeiro presidente da República do Brasil, derrubado Dom Pedro II, que foi Deodoro da Fonseca, foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que leva as glórias, se é que isso é glória, dessa história. Bom, tivemos ontem o Banco Central, se esperava, né, a maioria das pessoas do mercado apostavam no 1%, um ponto percentual, e o Banco Central também anunciou a intervenção no câmbio. O dólar deu respondeu a essa intervenção no câmbio. Deixa eu dar uma lidinha para você ter com precisão a informação. O Banco Central agiu ontem em duas frentes para conter a inflação no país. Anunciou um choque de juros com elevação da Selic em 1 ponto percentual e mais 2 futuras altas, começo do ano que vem. E em nova intervenção no câmbio, em leilões de até 4 bilhões de dólares hoje. O Copom elevou a Selic de 11,25% para 12,25% e previu novas altas iguais em janeiro e março, quando chegar a 14,25%. A decisão ocorre em meio à incerteza sobre o pacote fiscal de Lula, visto como pouco ambicioso, e sob resistência do Congresso. O colegiado diz que o anúncio do ajuste afetou preços de ativos, expectativa de inflação e câmbio. Tais impactos, aqui está entre aspas, tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa, afirma. A decisão foi a última do presidente Roberto Campos Neto. Após a reunião do Copom, o BC anunciou 2 leilões de dólares. Ontem, a moeda fechou em queda a 0,57%. E tem aqui uma coisinha pequenininha, mas olha, afiada, viu? Governo precisa executar R$1 bi por dia em emendas, que é motivo de indisposição com o Congresso. R$1 bi por dia para satisfazer os senhores parlamentares. Aqui tem uma foto bonita, mas triste, na Folha. Seca extrema deixa indígena sem igarapé e paraíso turístico sob fumaça. Graças, crianças observam leito do igarapé em Mapiri, que virou poça de água com escassez na aldeia Mapirizinho, às margens do rio Tapajós, no Pará. Deixa eu ver. Levantamento aponta que facções criminosas estão presentes em 34% das cidades da Amazônia Legal.
Isso não é verdade, é muito mais. É muito mais. Olha, eu não ousaria dizer com mais ou menos intensidade que a Amazônia, não se assuste, é isso mesmo, que a Amazônia está nas mãos do crime organizado. Tanto que não se consegue resolver os problemas que tem lá, né? De ouro, contrabando, retirada clandestina de madeira, enfim. Essa é a visão oficial aqui. A minha é a visão de bastidor e na qual eu aposto. A Amazônia está poluída pelo crime organizado. Deixa eu ver. Justiça torna Caiado inelegível por abuso de poder político. A Justiça Eleitoral de primeira instância, uma juíza, diz que ele usou o palácio para apoiar o candidato dele nas eleições municipais e, por isso, o pune com uma multa e uma punição de 8 anos sem poder ser candidato. A juíza sabe perfeitamente que ele é candidato. Eu não sei, eu não conheço os detalhes do processo, pode ser que ele usou o palácio. Mas se você olhar o Lula, por exemplo, que vá bem na operação, se Deus quiser, o Lula várias vezes usou o palácio para se manifestar a favor dessa ou aquela candidatura de acordo com... E ninguém processou o Lula. Eu não sei como que a direita, que tem o Caiado como um candidato, é uma figura da direita, há longo tempo um líder da agricultura, etc., considerado um bom governador de Goiás, ele está sendo alijado da possibilidade de ser candidato. Então é mais um candidato, mais alguém à direita que a justiça tenta retirar do pleito de 26, nesse caso. Tem outros que sofreram outros tipos de prejuízo, mas eu não vejo essa mesma atitude com os candidatos mais à esquerda, viu? É a impressão que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, mas não parece não. Essa é a reclamação da direita. Essa decisão é em primeira instância, ainda vai subir, não sei quanto tempo pode demorar. Câmara muda a lei do desarmamento e permite regularizar arma ilegal. Ex-chefe da Mancha, que é o Palmeiras, se entrega e é o 14º preso por emboscada. Lembra? Emboscada com morto. Um horror. Essas torcidas organizadas tinham que ser simplesmente extintas. Isso não é antidemocrático, é para o bem da democracia. Esse pessoal não tem condições de conviver com os demais seres humanos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Estadão na primeira página. Essa é a folha que eu estava lendo. Síria fala em liberdade religiosa em dia de ataque à tumba do ex-ditador. Está aqui o ataque. Hafez Assad, pai do ditador derrubado agora, uma tumba. Ele era super homenageado, né? A ditadura se fazia homenagear, ele que inaugurou esse regime. Aqui, o novo premier da Síria, Mohammed al-Bashir, disse que a coalizão liderada por rebeldes islamitas garantirá os direitos de todos os grupos religiosos do país. Ao mesmo tempo, rebeldes incendiavam a tumba de Hafez Assad. A França exige que Israel retire tropas. Israel bombardeou, dizem os israelenses, e ninguém contestou, que mais de 70% do poderio militar, armas, aviões, navios, foi bombardeado nas últimas horas. Então, Israel quer formar
além de uma terra de ninguém que existe entre a Síria, Israel quer avançar esse muro de defesa, mas aí começou a receber agora uma advertência da França que não faça, porque é ficar com mais um naquinho do território da Síria. Essa coisa religiosa, a gente não sabe se o novo governo da Síria não dá para desvendar, vai respeitar, né? O ditador Assad não tinha problemas com as demais religiões. A Síria é um país muçulmano, mas tolerava outras religiões. Por exemplo, na Arábia Saudita não pode haver templos católicos, nem judeus, nem sinagogas. Então, a Arábia Saudita é dura no cumprimento de como ela vê o islamismo. A Síria não era. Então, eles estão prometendo manter. Vamos ver, porque a gente ainda não sabe o que se passa pela cabeça dessa gente. A origem deles é uma origem terrorista. Eles se separaram e tal. O Estadão tem um editorial, nós já falamos disso, a saúde do presidente é uma questão nacional. O outro é o Irã acuado, derrota na Síria, consuma a humilhação de Teherã e desmantela seu eixo da resistência. É o momento de combinar pressão e negociação para que o Irã se torne um delinquente nuclear. Problema, se esses ayatollahs tiveram uma bomba e as suas decisões que deveriam ser apenas políticas são supostamente inspiradas pela divindade, é um problema. A ineligibilidade do CAE. CCJ aprova projeto que permite dono de terra usar força própria para reintegração de posse. Olha, eu sei que num Código Civil mais antigo podia, se fosse imediato, podia, o Código Civil permitia essa reação imediata com os próprios recursos de quem estava sendo invadido. Era uma defesa contra a invasão. Agora, realmente, os meus conhecimentos jurídicos pararam no passado nesse caso. Senador pelo Amazonas, Braga amplia incentivos para Manaus, para a zona de Manaus. E deixa eu ver o que o Valor traz. Inovação impulsiona o agro brasileiro. Colocar acordos em prática, desafio do CP30, né? A reforma passou, BC acelera ritmo, sobe Selic, a reforma passou ontem à noite, né? Reforma tributária, com várias modificações, não cabe aqui a gente esmiuçar, porque nem tem tempo de a gente esmiuçar quais são as reformas que estão mudando, mas tem várias mudanças e tem até briga por causa disso, né? Tem até briga por causa disso. Não tem notícia aí da operação do Lula ainda, não. Os jornais não trazem, não temos nenhuma informação ainda. Vamos a quem tomou cafezinho conosco. Nivaldo Lima, Marisa Sobral, Rodrigo Bernal, Regina Marta, Antônio César, Eclésia Maia, Samuel Lerner, Charles André, Rodolfo Ramos, Bruno Marques, Ellen Ribeiro, Arilton Bento, Otoniel Xavier, Tarcísio Santos, Hélio Antunes de Boituva, Gabriel Barbosa de Taubaté, Doroté Oliveira de Betim e João Delfino dos Estados Unidos. Você não sabe a cidade, né? Aquele sujeito que atirou e matou o CEO da área de saúde dos Estados Unidos, agora fica cada vez mais comprovado que foi ele. Acharam o caderno dele com o diário, anotações, etc, etc. Um bandido e com um nível de estudos alto.
Pessoal, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Boris. Espero você amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.